Bom, pessoal, hoje nós estamos então no terceiro encontro, na terceira mensagem dessa série de mensagens, Seu Lugar no Mundo. Eu vou aproveitar que estamos realmente na metade da série para rapidinho revisar um pouquinho de algumas coisas que nós temos visto, para ajudar você que está acompanhando a série a deixar algumas coisas bem vivas na sua memória, e a você que de repente está participando hoje pela primeira vez, a ter uma ideia de algumas coisas que nós já abordamos. Bom, uma das coisas muito importantes que nós temos visto nessa série é: você foi criado para uma missão. Sabe, nós entendemos que Deus nos criou. Nós fomos criados por um Deus criador, bondoso e amoroso, que criou esse mundo como uma expressão da sua bondade. E olha só, algo dá errado no mundo. Tanto é que o mundo hoje não é um mundo perfeito como deveria ser. Os nossos primeiros pais, em algum momento da história, romperam o seu relacionamento com Deus. E a partir desse momento, o mal, as dificuldades, o sofrimento, a dor, entram no mundo. Mas desde o primeiro instante, Deus vai na direção desse mundo quebrado e tenta restaurá-lo e busca restaurá-lo. Deus inicia um projeto de salvação e restauração desse mundo e Deus nos cria para fazer parte dele. Sabe, nós fomos criados com habilidades, com talentos específicos que Deus pode usar na restauração desse mundo. Sabe, nós não somos um acidente, nós não somos fruto do acaso. Deus nos cria e nos cria para fazer parte de algo lindo, maravilhoso que Ele está fazendo no mundo. E se a gente encontra, aliás, teria várias passagens bíblicas que eu poderia comentar com vocês que vão falar dessa realidade. Mas eu vou mostrar para vocês um versículo muito significativo que está em Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Você foi criado por Deus para fazer parte de um projeto global de restauração do mundo. Olha só, é isso que a Bíblia ensina. E se a gente começa agora a conhecer a nossa parte nessa missão de Deus, nisso que Deus está fazendo, nós encontramos algumas coisas muito significativas na nossa vida. Primeira coisa, nós ganhamos uma outra dimensão de sentido, sabe? Eu entendo, eu não fui só feito para trabalhar ou para ter uma carreira profissional. Muito mais do que isso. Eu fui criado para ser um instrumento de Deus para impactar realidades. Sabe, isso dá uma outra dimensão de sentido e de propósito para a minha vida. Sabe, eu não estou aqui nesse breve tempo de vida que Deus me deu para trabalhar, para ganhar dinheiro e trabalhar de novo e ganhar mais dinheiro e daqui a pouco a vida vai passando. Não, eu estou aqui para muito mais do que isso. Se a gente conhece a nossa parte na missão de Deus, naquilo que Ele está fazendo, nós vimos já que isso traz mais profundidade para a nossa fé. Deus vai se tornar algo muito mais real para nós. Além disso, conhecer a nossa missão ou a nossa parte na missão de Deus nos ajuda a estabelecer prioridades. Eu fui criado para isso, isso aqui é o essencial da minha vida. As outras coisas já não são mais tão essenciais assim. Eu começo a entender o que é realmente prioridade e o que não é. Além disso, isso nos ajuda a lidar com as dificuldades. Esse homem que está aqui na projeção se chama Viktor Frankl, é um neuropsiquiatra, que durante a Segunda Guerra, ele foi preso em um campo de concentração. E observando as pessoas no campo de concentração onde ele estava preso, ele percebeu algo muito importante. Pessoas que tinham uma noção clara de sentido, de propósito de vida, tinha uma resistência muito maior a lidar com as dificuldades do campo de concentração. E depois que ele sai de lá, ele começa a estudar um pouco mais essa ideia do sentido de vida, do propósito de vida, e ele fala uma frase que acaba impactando o mundo. Viktor Frankl disse: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Uau! Além disso, entender qual é a nossa missão,
ou a nossa parte na missão de Deus nos traz motivação e entusiasmo, é algo que realmente incendeia o nosso coração, e a gente viu um pouco disso na saudação agora com o Cassiano e com a Karine, como isso incendeia o nosso coração, e isso, além de tudo, nos prepara para a eternidade, como a gente viu na semana passada. Uau! Mas como, Jorge? Como eu posso encontrar a minha missão? Como eu posso entender a minha parte na missão de Deus? Nós vimos nos nossos encontros que nós precisamos para isso responder 3 perguntas. Onde estou? Quem sou? E o que Deus quer fazer com quem sou, onde estou? Agora a gente não tem tempo para poder agora falar dessas 3 perguntas, nós já fizemos isso nas 2 últimas semanas. Se você não consegue responder essas 3 perguntas, não deixe de assistir as últimas 2 mensagens, elas estão gravadas em todos os nossos canais de comunicação, que inclusive estão no panfleto de vocês na mesa, tá bom? Não deixe de dar uma olhada nessas 2 mensagens, elas nos ajudam a responder essas 3 perguntas. O que nós precisamos conversar hoje é algo importantíssimo. Se você se dispõe a fazer diferença no mundo, se você quer, de alguma forma, ser usado por Deus para impactar vidas, para realmente cumprir a sua missão aqui nesse mundo, para fazer parte da missão dele, você tem que saber de uma coisa: você enfrentará dificuldades. Certo, com toda certeza, você enfrentará dificuldades. E a gente pode dizer que essas dificuldades, elas se diferenciam em 2 características, externas ou internas, aquilo que está fora de nós e aquilo que está em nós. Por exemplo, vamos dizer que você então percebe que Deus quer te usar de alguma forma num bairro carente aqui da cidade. Você vai ter dificuldades como, por exemplo, recursos financeiros, como, por exemplo, encontrar mais voluntários. Você pode ter dificuldades como, por exemplo, excesso de burocracia ou coisas do tipo. Isso são dificuldades que estão fora de nós, são dificuldades externas. E a Bíblia nos ensina a lidar com elas realmente, nos ensinando a confiar em Deus, a fazer o nosso melhor a partir daquilo que nós temos e ir seguindo. Mas nós também temos dificuldades internas, sentimentos que nós vamos nutrindo. E eu posso dizer para vocês com segurança, que depois de acompanhar muitas e muitas pessoas, tentando encontrar a sua missão de vida, são as dificuldades internas que mais podem nos afastar do nosso lugar no mundo. E para a gente falar um pouco disso, nós vamos estudar a vida de alguém que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, um homem chamado Jonas, e a história dele está num livro da Bíblia chamado Jonas também, um livro excelente se você quiser dar uma lida também dele em casa, especialmente daquilo que a gente não for ler aqui. Nós vamos ler o comecinho dessa história, você pode acompanhar na projeção ou na sua tela, se você estiver acompanhando de casa, tá bom? Vamos aqui na leitura, então. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Bom, pessoal, vamos lá. Jonas encontra o seu lugar no mundo, a sua missão de vida. Deus mostra para ele. Nós já vimos que dificilmente vai acontecer com a gente, de a gente ouvir Deus falando, né? Mas Deus vai usando diversas maneiras para nos guiar também. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar mensagens como essa, Deus pode usar situações, mas nós vimos que Deus também tem uma missão para nós e que Ele nos guia a isso. Quando nós dobramos o nosso joelho e ligamos o nosso radar, nós vamos perceber aonde Deus vai nos guiando. Viver essa missão significa que nós precisamos nos dispor. Você viu ali que Deus fala para ele, olha, se disponha e vá. Ou seja, ninguém vai conseguir viver sua missão, seu propósito de vida sentado num sofá, não dá. A gente precisa ter disposição e isso vai requerer com certeza esforço da nossa parte. E Jonas de fato faz isso, ele se levanta e vai na direção oposta. E aqui tem algo muito importante. Nós aprendemos que da mesma forma como Jonas, Deus nos guia a nossa missão. Isso exige disposição. Mas da mesma forma como Jonas,
a nossa tendência natural é fugir. Por isso, os nossos sentimentos, muitas vezes, eles não são confiáveis. A gente pode pensar assim, eu queria fazer diferença, mas eu não me sinto muito bem com relação a isso. Se tem uma coisa que a gente entende aqui, é que os nossos sentimentos não são confiáveis. Jonas não se sentia à vontade, mas Deus estava chamando. Quero que você perceba um pouquinho da geografia do que está acontecendo. Olha só. Jonas morava em Israel. Está ali destacado no íconezinho branco no mapa. Deus pede para ele ir para Nínive, que era uma cidade conhecida pela crueldade e pela violência na época, que ficava então a 800 quilômetros na direção nordeste. Está ali no íconezinho rosa, estão vendo ali? E o Jonas vai para Tarsis, que é no litoral da Espanha, no íconezinho laranja, cerca de 4.000 quilômetros na direção oposta. Assim, o que a gente percebe aqui? Ele vai na direção absolutamente oposta. Ele vai o mais distante possível, porque naquela época eles não sabiam que o mundo era redondo e também não sabiam que existia América. Ele vai o mais distante que ele conhecia. E mais um detalhe. A cidade de Tarsis é conhecida por ser uma cidade paradisíaca, cheia de praias. Então, ele ainda vai para um lugar extremo. É como se estivesse mais ou menos assim, se Deus estivesse dizendo, olha, vai lá, vai no morro tal, vai lá na periferia e faz um trabalho lá, porque eu quero te usar lá. E ele diz, não, eu acho que eu vou viver no Caribe. É mais ou menos isso. Não estou dizendo de férias, pessoal. Estou falando sobre projeto de vida. Ele absolutamente procura um projeto de vida que vai na direção do conforto, que vai na direção da sua própria vontade e não do que Deus está fazendo. Bom, Jonas então é chamado por Deus para ir para Nínive. E ele vai para Tarsis, ok? Por quê? Em Jonas capítulo 4, a gente percebe que ele faz isso porque ele acreditava que aquelas pessoas não mereciam. Não, esse pessoal não merece. Já tiveram chances que chega. Eles têm que saber das coisas também. Ele acreditava que eles não mereciam. E ele e muitas pessoas do seu povo tinham esse sentimento de arrogância, esse sentimento de superioridade, que bem da verdade, muitas vezes está no nosso coração também. Mas sabe o que é interessante você perceber? Na Bíblia, outras pessoas são chamadas por Deus. Outras pessoas descobrem o seu lugar no mundo. Outras pessoas descobrem a sua missão de vida. E também fogem. Moisés, por exemplo, que é notavelmente um dos maiores líderes da história judaica cristã, quando ele percebe a sua missão de vida, ele também tenta escorregar, só que ele usa outros argumentos do que o Jonas. Ele diz, por exemplo, que ele não era santo o suficiente, que ele não era bom o suficiente, afinal de contas ele já tinha feito muitas coisas erradas no seu passado. E ele diz literalmente para Deus, olha, eu já fiz coisa errada demais para ser usado por Deus. Logo depois disso, ele diz, eu não tenho habilidade suficiente, eu não sei fazer as coisas. Logo depois disso, ele diz, Deus, manda outra pessoa, tem tanta gente melhor do que eu. E a gente percebe nitidamente o que ele tenta fugir. Se fosse hoje, quando nós descobrirmos a nossa missão, ou quando Deus de alguma forma nos guiar a isso, a gente pode ter certeza de uma coisa. O mesmo coração que estava nesses homens está em nós. E a nossa tendência natural não é viver perto de Deus e não é assumir a missão que Ele nos dá. A nossa tendência é fugir de Deus e da missão que Ele nos traz. A nossa tendência natural é essa. Se fosse hoje, possivelmente, nós diríamos coisa do tipo, Deus, até queria, mas eu não tenho tempo. Quem sabe quando a vida ficar um pouco mais tranquila. Quem sabe quando as coisas se ajeitarem. Talvez a gente poderia dizer, não, a vida está muito corrida, eu já estou com preocupação demais, ou qualquer coisa do tipo, mas sabe o que bem da verdade isso é? Nós temos um coração que naturalmente foge de Deus e do propósito de vida que Ele tem para nós. Sabe, esse dilema Nínive e Tarsis, ele também está no nosso coração. A gente naturalmente, aliás, vamos dizer assim, Deus nos chama para um projeto de vida centrado em Deus, que prioriza a vontade dEle e que faz diferença. Nós naturalmente escapamos para Tarsis e queremos um projeto de vida centrado em nós mesmos
que prioriza o nosso conforto e a nossa vontade. Pessoal, a gente percebe isso de uma forma muito real. Imagina assim. Imagina que você percebeu que você pode, que Deus quer te usar, fazendo parte ou começando de um projeto social. Só imagina comigo, tá? O que provavelmente vai acontecer no dia da ação social é você pensar assim, ó. Ai, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui me comprometer com isso? Bem hoje que eu estou cansado, bem hoje que eu estou com tanta coisa para fazer, bem hoje que está frio, bem hoje que está chovendo, bem hoje que tem jogo do Grêmio, eu não sei, bem hoje que saiu uma temporada nova na Netflix, e vai dar aquela vontadezinha, se eu tiver alguma coisinha, qualquer coisinha que eu possa usar de desculpa para mim poder ficar em casa e justificar que eu não vou, eu vou fazer. Sabe o que é isso? É o nosso coração querendo ir para Tarsis. Essa é a questão. E se você não pensar isso no primeiro dia do projeto, é porque você está empolgado, mas eu garanto para você que conforme esse projeto vai desenrolando, você vai começar a ter sentimentos e pensamentos como esse. Talvez não é o caso de um projeto social, talvez você descobriu uma forma onde você pode conduzir pessoas para Deus. Junto de uma comunidade cristã como a nossa, por exemplo. Ou uma outra coisa que você pode fazer para impactar vidas, mas sentimentos como esse, de você tentar escorregar de novo, de volta para um projeto de vida que centrado em você mesmo, na sua vontade, vão vir. E se a gente não se der conta disso, a gente vai estar como Jonas, indo sempre na direção oposta do que Deus quer. Bom, mas o texto, a história de Jonas, nos ensina muito mais. Poderíamos dizer que a gente pode resumir o que a gente viu aqui, olha só. O mais difícil não será encontrar o seu lugar no mundo. O mais difícil será não fugir dele. Lembrem disso. Isso é realmente bastante importante. E isso tem um impacto profundo. Um instituto americano chamado Instituto Gallup publicou uma pesquisa que diz que 10% dos frequentadores de uma comunidade cristã se envolvem em algum tipo de serviço. 10% das pessoas que seguem uma comunidade cristã, ou seja, é uma crença que fala basicamente sobre amor e engajamento, 10% realmente estão se engajando e fazendo algo. Por quê? Porque o nosso coração, a tendência natural dele é fugir. 40% dessas pessoas da pesquisa, só por curiosidade, falaram que até gostariam, mas não foram desafiados ou orientados. Talvez mesmo. E os outros 50% estão, literalmente, tão focados na sua história, em construir a sua história de vida, que não estão percebendo a grande história que Deus está fazendo no mundo e estão ficando à margem. Bom, mas o livro de Jonas também conta como Deus nos resgata disso. Acompanha comigo. Diz assim: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Bom, olha só, o que nós entendemos disso? Pessoal, quando o assunto é sofrimento, a Bíblia ela não simplifica a situação.
Por que nós sofremos? A Bíblia vai dizer que nós sofremos por causa de vários fatores. Coloquei aqui 4, talvez os 4 principais. Primeira coisa, nós percebemos que nós sofremos porque a gente vive, como nós já comentamos, num mundo que se afastou de Deus. Um mundo que se afastou do seu Criador e que por causa disso agora a morte, a tragédia, a doença fazem parte desse mundo. Segunda coisa, nós sofremos como consequência dos nossos próprios erros. Claro, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, traiu a sua esposa, viveu uma vida egoísta, uma pessoa que, por exemplo, cometeu um crime, muito bem, ela vai sofrer por isso, mas é uma consequência natural dos seus erros. Ela vai passar por uma crise familiar, ela vai ter menos amigos, ela vai sofrer naturalmente por uma consequência dos seus próprios erros. Outra coisa que a gente pode sofrer é por causa da obra do mal. Existe o mal, existe o maligno, existe um diabo, a Bíblia fala disso. E muitas vezes nós sofremos por causa disso, por causa dele, ok. Mas tem mais um motivo. E aqui é onde nós queremos chegar. Nós podemos sofrer como disciplina de Deus. O que isso quer dizer? Que muitas vezes Deus pode usar crises para sacudir a nossa vida e nos mostrar que a gente está indo na direção errada. Sabe, um teólogo muito importante do século passado, ele falou que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Sabe o que ele está querendo explicar? É mais ou menos assim. Por exemplo, imagina que você está vivendo uma vida centrada em você mesmo, tá bom? Vivendo uma vida bem egocêntrica, centrado em você, naquilo que você deseja, no seu dinheiro, no seu conforto, ponto. E aí Deus agora resolve te ajudar e te arrancar dessa vida egocêntrica que a gente viu semana passada, que traz profunda infelicidade, cedo ou tarde. Então imagina que Deus coloca no teu caminho uma pessoa que conversa contigo, ou algumas oportunidades. De repente Deus coloca uma pessoa que te convida para vir numa série de mensagens chamada Seu Lugar no Mundo, ou algo do tipo. Mas mesmo assim você continua vivendo da mesma forma. Talvez você até vem, talvez você até ouve, talvez você até balança a cabeça e diz, não, é verdade, eu preciso mudar a minha vida. Mas bem na verdade, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, continua a mesma coisa. E Deus de repente vai te usar mais formas para conversar contigo, mas se no final das contas a gente não ouve, sabe como Deus faz a gente acordar? Com uma crise. A crise é um megafone de Deus para pessoas que não querem escutá-lo. E aí, nesse momento, a gente talvez pense, nossa, mas aí Deus é muito cruel. Pensa comigo. Imagina que um dos meus filhos, quem aqui tem filhos? Quem tem filhos? Só uma boa turma, uma boa turma. Imagina aqui que um dos nossos filhos está vivendo de uma forma assim, bem egoísta. É algo que não é tão difícil da gente imaginar, certo? E aí eu agora como pai, como educador, vou intervir, aí eu disciplino ele de alguma forma. Vamos dizer que eu tiro algo que ele gosta, ou coloco ele no cantinho do pensamento, eu disciplino ele de alguma forma. E é claro, nenhuma criança gosta disso, naquele momento ele abre um berreiro, um chororô, etc. e tal. Agora imagina que uma pessoa está chegando no nosso planeta nesse momento, ela não entende nada de relações humanas. E a primeira cena que ela vê é essa. O que ela vai pensar de mim? Esse pai é muito cruel. Como pode alguém que ama fazer seu filho sofrer desse jeito? Mas, se a gente entende um pouco mais as relações humanas, a gente sabe que disciplinar um filho não é fácil para o filho. Não é fácil para os pais, e sim, dói mais para os pais do que para os filhos. Mas a gente precisa fazer, porque se a gente não fizer, mais para frente haverão problemas maiores. Se eu não fizer nada e essa criança continuar vivendo de forma egoísta, egocêntrica, ela vai ter problemas ainda mais sérios, sofrimentos ainda mais sérios no futuro, e para piorar, ela ainda vai envolver outras pessoas. Agora imagina se Deus não fizesse nada com Jonas. Deixasse ele ir para Tarsis. Ele provavelmente ia viver uma vida centrada nele mesmo, em função das suas vontades. Possivelmente essa vida egocêntrica iria machucar as pessoas ao seu redor. E um dia Jonas chegaria no final da sua vida com as mãos na cabeça dizendo, o que eu fiz da minha vida? Vivi uma vida vazia. Se a gente enxerga isso, sim, um Deus que manda uma tempestade para mudar a rota dele é um Deus que ama.
assim como nós amamos os nossos filhos e os disciplinamos por causa disso. Deus pode mandar crises de uma forma controlada para nós, a fim de chacoalhar a nossa vida e dizer: acorda, você está indo na direção errada. Você está indo para Tarsis, eu estou te chamando para Nínive. Sabe, uma coisa que eu faço e eu acho que é bom todo mundo fazer. Quando eu passo por algo, eu me pergunto: por que eu estou passando por isso? Será que eu estou passando por isso porque eu errei? Será que eu estou passando por isso porque é uma fatalidade? Ou será que eu estou passando por isso porque de alguma forma Deus está querendo me mostrar algo que eu não estou querendo ouvir de outro jeito? Bom, pessoal, diante disso, nós vimos que a nossa tendência natural é fugir de Deus e do propósito de vida que Ele tem para nós. E nós vimos também que Deus nos reorienta muitas vezes através de crises. Entenda uma coisa: crises nos sensibilizam, mas não nos transformam. Crises nos sensibilizam, mas não nos transformam. Você já deve ter visto isso. A gente passa por uma crise, coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu pude? Que direção que eu estou indo? E a gente realmente começa a dizer: não, agora eu sei o que importa, agora eu vou mudar algumas coisas. Mas se a gente não cuida muito, em questão de 1 mês, 2, a gente volta a viver do mesmo jeito que a gente vivia antes. O Jonas não é diferente. Ele, depois de toda essa crise, ele é jogado no mar, o peixe o engole, depois o peixe devolve, ele obedece, mas ele vai a contragosto. O texto faz questão de dizer em Jonas 4 que ele vai a contragosto. Porque a crise o sensibiliza, mas não o transforma. E aí Deus usa uma didática linda, especialmente no capítulo 4. Ele começa a transformar Jonas através do seu amor. A crise não transforma, sensibiliza, mas o amor de Deus transforma. E se durante a crise você conhecer o amor de Deus, você vai ter uma transformação realmente real e completa e duradoura. Sabe, a ideia é justamente essa. Nós vamos ter mudanças reais, nós vamos encontrar o nosso lugar no mundo quando nós encontrarmos o amor de Deus. E nós temos muito mais chances de fazer isso do que Jonas. Sabe por quê? Jesus, certa vez, foi perguntado por um grupo de religiosos, disseram assim: olha, se tu és o Messias mesmo, prova para nós. Acho que qualquer um de nós faria esse tipo de pergunta. E Jesus responde o seguinte: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está querendo dizer isso? Jesus está se comparando com Jonas. Ele está dizendo algo muito importante. Ele está dizendo assim como Jonas passou por uma tempestade justa, ninguém está para dizer que não, né? Deus mandou uma tempestade porque aquela pessoa estava fugindo dele. Nós também estamos sob a ira de Deus. Isso não é justo, isso é justo. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa fuga, nós estamos sob a ira de Deus. Mas olha só, Jonas foi jogado no mar e a ira de Deus se desfaz. E Jesus é jogado no mar no nosso lugar. Jesus assume o nosso lugar. Sabe, a diferença entre Jonas e Jesus é que Jonas foi lançado ao mar porque ele estava culpado. Jesus foi lançado à morte, sendo inocente, no lugar de nós que somos os reais culpados. Para pensar nisso. E Jonas fica realmente, então, 3 dias dentro do peixe, nas profundezas do oceano. E Jesus vai até as profundezas do inferno também por 3 dias, mas por nós. Se nós entendermos o seu amor, o que Ele fez por nós, e nós entendermos que o mesmo amor que Ele direciona a nós é para os outros que ainda não o conhecem, isso vai nos transformar e nos impulsionar de uma forma duradoura. Se você quer entender o amor de Deus e fazer diferença no mundo, avalie se você está na direção certa. Acho que essa é a avaliação mais importante de hoje. Segunda coisa que eu queria dizer para você: avalie se você já não começou na direção certa, mas se desviou dela, porque isso acontece com muita gente.
Terceira coisa, eu diria para você, avalie se de repente algumas crises que você está vivendo não são Deus te chacoalhando dizendo, acorda, eu estou querendo falar contigo. Eu queria convidar vocês a tomarem uma decisão muito importante nessa noite. Ir na direção do que Deus te chama e permanecer nesse caminho por amor a Ele. Muito importante o que Jesus fala nos evangelhos, ele diz, se tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, você a encontrará.